Hebreus capítulo 4. E glória a Deus. Todos encontraram Hebreus capítulo 4. Quero agradecer a todos que têm inscrito nesse canal. E peço que, como inscrito, ajude-nos a divulgar. Compartilhe com outras pessoas, com parentes, amigos, colegas de trabalho. Divulgue. E também peço àquele que não é inscrito que venha se inscrever. E principalmente dê seu joinha, dê seu like, para que o YouTube reconheça e assim desenvolva mais o canal, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 4 e versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada a fé daqueles que ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso. Diga, graças a Deus. Pode sentar, por favor. Eu escolhi esse versículo desse contexto histórico pelo fato de eu querer trazer uma temática relacionada à fé. A fé que o Senhor Jesus exalta tanto. E Ele exalta porque Ele sabe que a fé que foi nos dada é um comando divino. É um comando divino que a ação dela vai fazer com que Deus reconheça a nossa ação de fé e assim retribua segundo aquilo que nós estamos necessitando. E todo o cristão, eu creio, que todos eles desejam que se cumpra em si o que Deus promete. Eu acredito que todos querem que se cumpra. Porém, nada de Deus pode nos alcançar se não for pela fé. E certamente todos dirão, eu tenho fé. Tiago diz isso. Se perguntar, todos dirão, eu tenho fé. Eu tenho fé em Deus. Porque é comum a gente ouvir. A questão não é ter a fé em Deus. É saber se essa fé que tem em Deus, tem essa fé como alicerce a palavra de Deus. Porque nada é regido a nosso favor que não seja pela palavra. Deus não é mágico. Deus opera milagre. E o milagre é um conteúdo de uma resposta da palavra prometida a Deus mediante a nossa fé. Aleluia. E eu escolhi esse texto porque o escritor sagrado diz, porque a nós também foram pregadas. Ele faz um paralelo da história dos hebreus da saída do Egito, que também foram pregadas boas novas. A boas nova deles era Deus tirar do cativeiro, levá-lo até a terra prometida e lá eles teriam o repouso. O repouso é a conclusão da promessa. Mas na vida daquelas pessoas que
queriam ser livres. Porque eu gostaria que vocês entendessem algo. É comum as pessoas dizer, eu não estou preparado. Você já ouviu alguém dizer em relação a alguma coisa, eu não estou preparado? Isso porque, como ser social, que temos que cumprir tarefas, em algumas das tarefas nós não somos instruídos para fazer. Eu não estou preparado, se eu não estou instruído. Aqueles hebreus, eles eram imigrantes no Egito. A razão deles estarem ali foi uma necessidade. Mas eles se tornaram escravos. Eles estavam preparados para ser escravos? Não. Mas eles tiveram que se instruir a vida de escravo e se adaptar ao regime escravocrata do Egito. Eles estavam ali. E o sonho deles era sair do Egito. Eles queriam um libertador. Deus assim preparou o libertador para que assim fosse retirado. Com essa promessa, vocês vão ser livres da escravidão. Vocês vão apenas nessa caminhada sacrificar-me a mim. E eu vou conduzir de uma forma e vocês vão chegar no lugar prometido. Um lugar que emana leite e mel. As histórias dizem que o leite, o doce, o mel era das tâmaras. Não era mel de abelha, era a tâmara que tinha o sabor de mel. Bom, aí outro assunto. Então eles não estavam preparados, mas eles queriam ser livres. E Deus fez os livres da escravidão de Faraó. Porém, como livres, eles não estavam preparados para ser livres. Deus o venceu a Faraó e tirou ele da escravidão. Porém, eles não conseguiram vencer eles mesmos. Por não ter condições de ser livre, por não saber ser livre, eles não conseguiram vencer a si mesmos. E a queda deles no deserto, a morte deles no deserto, a falha que fez com que eles não entrassem na promessa, as razões foi endurecimento de coração. Eles não souberam vencer o endurecimento de coração deles. Eles não souberam crer, se tornaram incrédulos. Mesmo vendo tudo o que Deus estava fazendo a favor deles, o que Deus estava dando a eles de acréscimo, eles continuaram incrédulos, porque eles saíram escravos. Na caminhada, diz as Escrituras, que eles tinham fazendas, eles tinham ouro, eles tinham prata, eles já tinham riqueza. E a Bíblia ainda diz mais que não havia doença em meio a eles. E ainda diz mais que nem a roupa e nem os sapatos envelheciam. E tudo o que eles desejavam, Deus o fazia. Mas eles não souberam lidar com a liberdade para vencer ele mesmo. Não venceram a incredulidade, a dureza de coração e os murmúrios, as reclamações. São coisas que eles precisavam lidar como livre. Vencer eles mesmos nisso. Vencer. Porque a murmuração é um ato de insatisfação. É uma ação de insatisfação. E não de reconhecimento. É de insatisfação. É a velha medida do ter, que nunca enche. E nós precisamos aprender a lidar como livre
que somos também no Senhor Jesus, que Ele nos tirou das cadeias de Satanás e nos tornou livre, precisamos vencer agora a etapa que diz respeito a nós. E aqui o escritor sagrado diz que eles não repousaram, não concluíram. E muitos cristãos da nossa era, nessa época, também não têm tido repouso. Não têm concluído. Fé ele tem. Mas ele não tem conseguido vencer o que escraviza ele. Por isso que eu fiz essa separação dessa unção. Para que você tenha habilidade, para que você tenha claridade. Porque você sabe, irmão, que esse espírito de murmuração é um espírito demoníaco, é um espírito de Satanás mesmo, que faz o homem se tornar insatisfeito. E essa insatisfação que ele tem acerca daquilo que ele não está conquistando, é como se estivesse culpando Deus. É uma ingratidão. Louvado seja Deus. E o escritor sagrado, ele diz que essa nova que foi pregada, não foi misturado à fé, à palavra. Não foi misturado. Eles ouviram a pregação. Eles ouviram a novidade. Eles ouviram a promessa. Mas não misturaram a palavra. E eu sei também que muitos de nós não temos usado a palavra como alicerce para a nossa fé. Muitos de nós estamos tendo uma fé religiosa, uma fé ilusória, uma fé que não condiz com o propósito de Deus para nossas vidas, nem como pessoa e nem como igreja. Aqueles homens não conseguiram não murmurar, não lançaram fora a incredulidade, a dureza de coração e a infidelidade. E a infidelidade, nos tempos atuais, ela é muito presente na vida do cristão. O cristão se torna fiel por causa dos seus interesses. Ele se torna infiel por causa das suas condições. Ele se torna infiel por não confiar que Deus promove, provém e dá acréscimo na vida daqueles que são fiéis. E a fé, que é alicerçado na palavra, ela é uma fé obediente. É uma fé que não deixa se levar pela emoção ou por conversa. Não, a palavra está me dizendo, eu creio. Ainda que existem outras fontes que usam essa mesma palavra, dizendo que não há necessidade. Que não há necessidade. Porque é comum no meio do evangelho ter várias interpretações acerca de muitos assuntos da palavra. Porém, toda a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela produz aquilo que apraz a Deus. Então, se Deus dá uma palavra para Deus, na sua palavra me orienta a algo, eu preciso crer e fazer. Porque é eu fazendo aquilo que a palavra diz, que eu vou provar para aqueles que dizem que não é necessidade, eu vou provar pelo fruto que Deus vai produzir na minha vida. E quando eu não obedeço e eu fujo dessa regra, desse padrão, confirma o que o outro diz. Porque o outro não experimentou, não vivenciou essa experiência da fé, da palavra.
Ele experimentou uma fé de origem da sua interpretação ou de alguém que interpretou para ele. Então ele nunca vai viver o que Deus está prometendo. E nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, o cristão, não tem exercido a palavra, não tem exercido a fé na palavra, não tem acreditado no que Deus tem falado. Eles têm ouvido. Mas observe que a conjugação de ordem de Deus para o ser humano, em relação à promessa, está ligada a uma aliança, a uma sociedade. Eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. E o interessante é que não é Deus que faz a parte dele para depois fazer a minha. Porque a parte de Deus já está feita. Sou eu que tenho que fazer minha parte. Então é preciso eu ter fé. Uma fé que esteja dominada pela palavra. A palavra domine a minha fé. Eu não estou entendendo. Eu não estou querendo. Mas eu vou obedecer. Porque na escravidão não havia preparação para ser escravo. E na vida livre nós temos que nos preparar para a liberdade que Cristo nos dá. É no dia a dia que nós vamos promovendo a nossa vida em Jesus Cristo. E isso pela fé. Eu creio e executo. Jesus disse algo muito maravilhoso. Jesus disse: eu creio, eu farei obras, não só como ele, mas eu farei muito maiores. Observe que é fazer. Não é porque eu creio que vai acontecer. Vai acontecer porque eu creio e faço como Deus está me dizendo. Aleluia. E aí está o equívoco na igreja. Cristo já fez tudo por mim. Existe um texto, um texto profético, que não é desse capítulo 4, mas é do capítulo 3. Do capítulo 3. Que diz assim no versículo capítulo 3 e no versículo 3. Que também trata desse assunto. Mas Cristo como filho sobre a própria casa, a qual casa somos quem? Nós. Quem vem fazer acontecer na minha vida? Nós. Cristo em nós fazendo acontecer. Se tão somente conservar firme a confiança, viver essa experiência de confiar no Senhor e a glória da esperança até o fim. Essa palavra de Cristo ser superior a Moisés, que trata justamente, nós estamos pregando, que eles não misturaram a fé e a palavra para que houvesse os acréscimos. Os acréscimos daquele povo não estava no maná. O acréscimo daquele povo não estava na carne que Deus forneceu. O acréscimo daquele povo não estava no abrir do mar para eles passar de pés secos. O acréscimo daquele povo não estava na nuvem que representava Deus guiando durante o dia, fazendo sombra, ou de noite como uma tocha de fogo. O acréscimo não era isso. O acréscimo não foi Moisés tocar na rocha e matar a sede de todos. O acréscimo deles estava na promessa
Canaã, que lá eles produziriam. Por isso que o texto fala da grandeza de Canaã, que os homens observaram. Cacho de uva com 2 homens, terra que mana leite e mel. Então lá era um lugar propício para dar os acréscimos necessários que eles precisavam. Por enquanto Deus só estava guiando eles. Aleluia. Aqui o escritor está falando que Jesus, como casa, nós como casa de Jesus, Ele está nos guiando. Agora eu quero mostrar essa revelação para você da palavra profética. Abra aí 2 Samuel, eu quero ler para você. Que isso aqui não estava nessa origem dessa mensagem. Mas como eu cedo ao Espírito Santo, vou ver se eu encontro aqui. Porque o Espírito Santo dá a direção, mas é preciso ter o conhecimento. Olha a profecia. 2 Samuel. Encontraram? Profecia de Davi. Olha só. Versículo 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Olha a execução. Deus, o Espírito de Deus, falando pela boca de Davi. Quer dizer, Davi tinha que executar. Deus estava em Davi, mas precisava ele executar. Versículo 3. Disse Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai, o sol da manhã sem nuvem, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva da terra, ainda que a minha casa não seja tal para Deus. Pronto, lá vem a promessa. Escuta aí que é para mim e é para você. Capítulo 23, 2 Samuel, versículo 2 em diante. Mas eu falei um outro de vez. Falei não? Falei 2 Samuel? Pois então, perdão. Agora veja o versículo 5. Então vamos ver o versículo 5. E a minha casa não seja tal para Deus, se minha casa não tem salvação nela. É uma casa ainda que não tem salvação. Contudo, estabelecerei comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Veja bem, a casa não tem salvação. Os seres que ali habitam, o ser humano não tem a salvação, mas a salvação dele está guardada, está posta e guardada. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão neles, apesar de que ainda não o fez brotar. Então, o que o escritor sagrado está falando, que Jesus sim está em nós, mas nós precisamos fazer brotar o que nós queremos em Deus. Precisamos fazer brotar. Está preparado? Sim. Precisa agora fazer brotar. Bom, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os hebreus, que não havia preparação para ser escravo, não se prepararam para o repouso, porque não misturaram a fé com a palavra dada por Deus. Nós também fomos tirados da escravidão de Satanás. E precisamos alicerçar nossa fé nessa palavra,
para fazer brotar o que Deus já tem feito por nós, que está guardado. O acréscimo. A sua salvação não é um acréscimo. É salvação. Não é salvação. Não é acréscimo. O acréscimo é o que você vai fazer se cumprir pela sua fé das promessas de Deus para você. Aí isso é acréscimo. E quantas promessas de Deus está se cumprindo nas nossas vidas? Qual é o propósito que eu tenho para com Deus para fazer essa promessa se cumprir? São essas coisas, irmão, que a igreja tem que ficar atenta. Então é preciso eu fazer brotar. Fazer brotar está no meu sentimento, está no meu desejo, está na minha vontade de exercer aquilo que Deus diz que é para eu exercer. Não vai acontecer se nós não fizermos. Deus não trabalha só. Até para fazer um milagre, Deus precisa da condição do milagre. Aqui tem a Emily, que passou por um processo de um milagre. Mas precisou, ela está na condição de precisar do milagre. O milagre não vem. Ah, meu Deus, faça um milagre na minha vida. Para fazer um milagre na sua vida, dependendo do que possa vir a acontecer para ser um milagre, você pode ficar no leito de uma cama para morrer com um câncer ou com uma coisa qualquer. Aí você está em condições. Mas será que você vai ter fé alicerçada, fundamentada na palavra, para que esse milagre venha acontecer? É isso que ele está falando. Jesus disse: se você crer em mim, vocês vão fazer só isso. Então vocês vão fazer mais que eu. Pastor, e onde está o erro? Onde é que está o meu erro? O seu erro está. Você não tem fé na palavra. A Bíblia diz: pedi, pedi, dá-vos-á. Você tem pedido os seus sonhos que se realizem? Você tem apresentado a Deus aquilo que você quer? Ou só quando está necessitando você pede? Você já projetou na sua vida os seus sonhos? Senhor, durante esse ano eu tenho uma meta estabelecida para mim. Eu quero que isso venha acontecer. E você fica orando. Você fica crendo naquilo que Deus determina para que se faça, para que seja liberado. A fé brasileira, cristã, ela tem reduzido de um certo tempo para cá. Porque há muito combate, de muita vertente de interpretação do evangelho, e a fé vem esfriando. A fé vem esfriando. Eu lembro no começo do ministério, ninguém dava um passo sem dar conhecimento a mim. Não é que eu quero controlar vocês, não. É para ser ciente do que está acontecendo na sua vida, para estar apresentando a Deus, porque a Bíblia diz que eu sou quem cuida de você. Sou eu que velo pela sua alma. Tenho a menor intenção de prender vocês a mim, que eu não tenho o que oferecer. Hoje, se vem, vem. Se não vem, está nem aí para o bezerro, para o leite que derramou. Isso é desobediência. Aí a fé não vai andar. Porque você não está vendo. Ah, não, presidente. Quem sou eu? Vou se vir. Ficar preso a homem. Você não vai ficar preso a homem, não? Muito bem. Você tem a liberdade de não ficar preso ao homem. Que o preso ao homem você não está. Mas vai se tornar. Porque você diz que não vai ficar obediente ao pastor porque não serve preso, não, mas fica fazendo a sua vontade, fica preso aos seus caprichos. E seus caprichos podem ser uma concupiscência, um desejo maligno do seu coração que vai te levar para o inferno. É isso.
A igreja tem que acordar. Paulo escreve aos Romanos e diz: olha, já acabou a noite, já é dia, e agora o nosso tempo está mais perto do Senhor do que quando nós começamos a fé. Acordem! Paulo escreve lá em Romanos 13, a partir do versículo 11. Acordem! E a igreja está dormindo cada vez mais. Está dormindo, está dispersa. Por quê? Porque está esfriando a fé. Eu lembro quando eu comecei esse trabalho, sempre pessoa vinha pedir: pastor, vai fazer uma oração lá em casa, faça um som lá na casa para ver se muda. Eu ia lá. Hoje eu sei de coisa da casa de vocês que vocês nem imaginam. Mas não tem um que se atreve: pastor, por favor, vamos lá em casa me ajudar em oração, fazer uma unção lá, para abrir uma porta para mim. Por quê? Porque você já não crê assim. E isso não é vontade minha de fazer uma ordenança do Senhor. Mas eu já não creio mais assim. Eu creio quando eu escuto dos outros dizendo que não precisa, que isso aí é aquilo outro. A questão está aí. Você fique sabendo, irmãos, que esse evento no Brasil... Você sabe quantas igrejas evangélicas no Brasil tem? Quanta denominação tem? Mais de 200 mil. Agora, você acredite, dentro das mesmas vertentes de origem teológica, já existe muitos ensinos que já não é mais os ensinos padronizados que eles ensinavam. E você acredita que essa semente, essa origem dessa semente vem de onde? Do diabo. E somente aqueles quem Jesus falou, que tem uma confiança para perseverar, com a fé firme na palavra, esse não vai ser enganado porque está escolhido, respondeu à escolha de Deus. Os outros vão ser enganados. Aleluia. É duro, é lamentável falar sobre isso. Mas não podemos esconder isso. Assim como eu não posso esconder, como o escritor sagrado diz aqui mais na frente, diz: e quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureceis. E você sabe que hoje, a igreja brasileira, poucas igrejas acreditam que o Espírito Santo fale. E o Espírito Santo continua falando. Ele continua falando. E de forma variáveis. Ainda que há muito exagero nos ensinos da teologia cristã, e há muitos exageros, muita apresentação do eu, do interlocutor que diz que é de Deus, mas fora isso ainda há. Ainda há. Glória a Deus. O Espírito Santo está trabalhando, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua trabalhando. Veja bem. Então, a fé alicerçada na palavra, ela está de pleno acordo com toda a graça que Deus derramou sobre nós. Com toda a graça que Deus derramou sobre nós. Essa fé alicerçada, ela está recebendo toda a graça. Por isso que Paulo diz que quando nós somos justificados pela fé, no capítulo 5 de Romanos, ele diz que somos justificados dentro de Deus e nós adentramos pela fé essa graça. Adentramos essa fé pela essa graça e nos gloriamos até na tribulação. Porque eu não olho para a tribulação, eu olho para a palavra vai vencer essa tribulação. Eu creio que tudo passa, tudo vai ser resolvido por Deus a meu favor.
Eu sei que tudo coopera para o bem daquele que ama o seu decreto. E eu a amo, eu acredito, eu confio. Deus está trabalhando. Ele não me abandonou, Ele não me deixou só vai depender de mim. Colocar minha fé na posição para Ele operar o que eu preciso. Aí diz, do 3, do Hebreus 4. Porque nós, os que cremos, veja bem que o Espírito Santo inspira o escritor e o próprio Espírito Santo percebe que tem alguém que crê. Nós que cremos. Eu posso me encaixar nesse nós? Eu estou crendo realmente? Eu estou crendo nessa revelação? Porque nós, os que cremos, entramos em repouso. Por que é que a igreja é tão nervosa, o cristão é tão nervoso, quando aquilo que ele quer não se cumpre? Bate logo o receio, será que vai dar certo? Será que fica questionando? Ele não tem um descanso do Senhor para que esse acréscimo chegue tranquilo e receber paz. Glória a Deus, chegou a minha hora, chegou a minha vez. Os israelitas, os hebreus daquela época, eles não pensaram no que Deus prometeu. Eles não pensaram em nada do que Deus tinha prometido. Mas aqueles que acreditaram no que Deus prometeu, tinham guardado. Porque o que vai demonstrar que você crê é no que você diz e no que você acha. Vai revelar o que você crê. A palavra, ela é importante na vida do cristão. O que ele declara, a sua convicção de fé, a sua confissão de fé. Daqueles que saíram, a geração morreram, entraram, olha, em torno de 600 mil pessoas, 40 anos, debaixo da mão de Deus, e não conseguiram vencer eles mesmos, e foram se destruindo. Mas diz a Escritura que Josué e Caleb, esse não. Eles acreditaram no que Deus tinha dito, da promessa. E eles provaram, como foi espiar, que os demais disseram: vixe, a terra é boa, mas tem gigante. Ele salvou e disse: homem, não seja incrédulo. Deus já nos deu eles com um pão para se comer. Eles estão vencidos. Então está no coração quando você crê. E você acha que faz crer. E mais é balela. E mais é religiosidade que a gente escuta no mundo. O mundo diz que crê. Crê sim. Tem fé. E tem sim. Mas a fé que eles têm não é a fé que está alicerçada na palavra, a fé que foi dada aos santos. Paulo escreve e diz: a fé não foi dada a todos. A fé que é alicerçada na palavra, tem a palavra como um alicerce, não foi dada a todos, mas aos santos. O que separa para quem? Aleluia. A fé é alicerçada na palavra, não foi dada a todos. Porém,
Nós não estamos descartados. Se até aqui eu alicercei a minha fé no Senhor, porque eu não estava pronto. Porque eu não estava preparado para vivenciar essa nova criatura que Deus está formando em mim. Eu não estava pronto. É só você escolher agora, mas eu vou me aprontar para Deus. Aleluia. Eu vou decidir beber a fé que é alicerçada na palavra. Eu vou pagar o preço que minha fé exige. E aí você paga o preço que a fé exige. E Deus, diz a Escritura, essa fé agrada a Deus, e Deus lhe galardoa a tua cor, ele galardoa a Deus, dá o galardão. A regra do peixe, quer dizer, o acréscimo chegará na tua vida. Amém? Aplauda Jesus.